Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de It Capítulo 2, filme que dá sequência ao filme de 2017 sobre o palhaço mais assustador do cinema. "27 anos após os eventos do primeiro filme, crianças começam a sumir em Derry e o Clube dos Perdedores tem que se reunir novamente para acabar de vez com a coisa." Esse filme é dirigido pelo Andy Muschietti, que é o mesmo diretor do primeiro filme, e roteirizado pelo Gary Dauberman, que também é o mesmo roteirista do primeiro filme, e que também roteirizou alguns filmes meio mais ou menos ali do universo Invocação do Mal, como Os Três Annabelle e também A Freira. E aqui o filme funciona como uma sequência direta, ou melhor, uma extensão do primeiro filme. A gente pode até encarar como se fosse um filme só de 5 horas. E nesse sentido me incomoda um pouco o fato desse filme, apesar de ser uma sequência direta, em alguns momentos parece que ele não está se dirigindo apenas ao público que assistiu o primeiro filme. Então ele traz alguns flashbacks ali já na primeira cena, alguns flashbacks de coisas que a gente já tinha visto no primeiro filme, e isso incomoda um pouco, porque é um filme de quase 3 horas, e esses flashbacks eles servem para inflar o filme mais do que precisava. E para você que já viu o filme anterior, como deve ser feito, né, por se tratar de uma sequência, acaba incomodando um pouco, porque é aquela repetição de coisas que a gente já sabe. Mas no geral o filme funciona bem. Eu não sei se ele chega a ser do mesmo nível do filme anterior, mas ele ainda assim ele funciona como um bom filme de terror, principalmente por focar muito no que o Stephen King fazia muito já em seus livros, e os filmes que foram adaptados para ele para o cinema também traz muito isso, que é a força do grupo. Então se isso funcionava muito bem no primeiro filme, com aquelas crianças crescendo e se descobrindo, aqui ele funciona bem como essas crianças que cresceram e agora elas têm que se reencontrar depois de passar muito tempo longe um do outro, e aí eles têm que confrontar o passado deles. Então tudo que envolve a dinâmica do grupo é muito bem feita, até porque nesse filme todos os personagens ali presentes, eles têm um bom tempo de tela, eles têm um desenvolvimento, algo que não acontecia tanto no primeiro filme, principalmente com os personagens do Mike e do Stan. Eu acho que eles eram deixados muito de lado no primeiro filme, e aqui todos do grupo eles têm o seu tempo para se desenvolver. Mas para isso tudo funcionar, a gente tinha que acreditar que esses adultos aqui são as mesmas pessoas que eram aquelas crianças. Então era um trabalho muito difícil aqui para os atores de entender muito bem os personagens, entender muito os gestos, as expressões faciais, o tom de voz, a forma como fala de cada uma daquelas crianças, e isso é algo que funciona muito bem aqui no filme. Os atores mais velhos, eles entenderam perfeitamente os personagens, sobretudo o Ed, o Rich e o Bill. Os três aqui funcionam muito bem. Acho que principalmente o Rich. O Bill Hader, ele é espetacular, ele rouba o filme pra ele, e ele parece muito o Finn Wolfhard, na forma de falar, na forma de fazer piada, aquelas piadas que entram às vezes em um tempo que errado, um tempo que não deveria. Então ele dá pra ver que teve um estudo mesmo dos personagens, e acho que isso é algo que já coloca a gente de cara junto com esses personagens, porque a gente entende que eles são as mesmas pessoas que a gente tinha aprendido a gostar no primeiro filme. E ainda falando do Bill Hader, eu não acho exagero cogitar ele até para premiações como o Oscar e tal, porque a atuação dele é muito boa, vai muito além apenas do humor, tem toda a questão da insegurança, dos medos, de como ele vê o passado dele. É uma atuação impressionante. Mas indo agora um pouco mais para a direção e para o roteiro, principalmente a direção do Andy Muschietti, ele se prova mais uma vez como um bom diretor, então ele sabe o que ele está fazendo e ele consegue fazer com que o filme se aceite como um terror mainstream. Então ele não quer ser muito mais do que isso, ele sabe as convenções do gênero, ele sabe quando usar as convenções do gênero, ele sabe como criar a atmosfera através do uso da câmera, só que ele também sabe quando inserir estranhezas ali em certos momentos que funcionam muito bem de acordo com a proposta do filme, que é quase como se fosse uma fantasia que se parece real e a gente acredita que é real. Tudo isso sob um ambiente bastante oitentista, não só o ambiente, como a narrativa também lembra muito os anos 80 e lembra muito Stephen King. Assim, alguns jumpscares, alguns meio previsíveis, mas acho que no geral ele consegue se segurar na direção, consegue não cair em recursos tão baratos.
E no geral, a direção de terror aqui, ela é bem feita. Não só a direção de terror, como a direção de aventura, porque eu acho que esse filme funciona até melhor como aventura do que como terror, isso eu explico um pouco mais pra frente. Além disso, eu gosto muito como ele trabalha os espaços aqui, como ele trabalha a relação dos personagens com o ambiente, com toda aquela cidade de Derry, com alguns lugares específicos ali da cidade, e como ele consegue criar um ambiente que parece maleável, parece meio artificial, mas que a gente consegue acreditar que aquilo é crível, e tudo isso junto com um design de produção que usa muito efeito prático. Isso é muito bem feito, porque apesar de tudo aquilo parecer muito absurdo, a gente consegue comprar a ideia de que é real. E não tem como um terror funcionar se a gente não acreditar que aquelas coisas, elas pareçam pelo menos visualmente reais. Então aqui também tem muito essa questão da imagem, da gente acreditar no que a gente tá vendo. E isso tudo funciona muito bem com a lógica mesmo da coisa, com a lógica do Pennywise, que é esse lado mais psicológico, de a gente acreditar nos nossos medos, a gente ter que acreditar em tudo aquilo que a gente tá vendo, por mais absurdo que pareça. E por mexer muito com a psicologia humana, o design de produção ele consegue brincar muito com tudo isso, porque a mente é como se fosse um lugar infinito, e aí eles conseguem criar os espaços mais inventivos possíveis, todos que trazem algum sentido ali dentro da história, em algum momento, como se relaciona com os personagens. Então acho que principalmente a questão do ambiente mesmo, da cenografia e da relação dos personagens com ela é o que melhor funciona junto com essa dinâmica do grupo. Mas da mesma forma que o filme trabalha bem essa questão do espaço, que usa efeitos práticos, até mesmo o Pennywise, que é maquiagem e é muito crível, principalmente quando ele tá ali mais parado, sem tanta movimentação, a gente acredita muito naquilo. Por outro lado, o filme ele perde a chance de ser muito mais assustador, e acho que isso é muito por uma questão específica, que é o uso carregado, excessivo de computação gráfica. Porque por melhor que seja a computação gráfica, a gente consegue perceber que aquilo é CGI, e aí se torna um pouco menos crível. Então a gente não sente mais tanto medo, pelo menos isso acontece muito comigo. Eu não consigo sentir tanto medo de uma coisa que eu vejo como computação gráfica e que me parece muito artificial. E em muitos momentos a construção de cena é muito bem feita, a construção de cena a gente tá tenso ali dentro dela e de repente entra algum elemento muito forte de CGI e quebra toda essa expectativa, quebra toda essa tensão que a gente estava sentindo. Acho que uma cena que mostra muito bem isso é uma cena que já tem no trailer, que é aquela ali da Jessica Chastain na casa da velhinha, e a gente fica tenso, aquilo é bem assustador, bem creepy, e aí na hora do clímax da cena tem uma quebra muito grande com CGI e isso dá uma decepcionada, isso incomoda em muitos momentos. E tem muita gente reclamando também que o filme é longo, ele realmente é longo. Como eu disse no começo, eu acho que tem alguns flashbacks inseridos de forma bastante desnecessária, tem acho que um excesso de flashback aqui que não precisava, que parece que é só uma forma de colocar de volta na história as crianças do primeiro filme e tal, e eu acho que essa é a parte que incha um pouco o filme, porque principalmente a partir do segundo ato, eu acho que o primeiro ato é um pouco mais problemático narrativamente, mas a partir do segundo ato, o ritmo se desenvolve muito bem, principalmente na parte do entretenimento, mais até do que no terror. Esse filme é um filme que entretém muito, o ritmo é bastante dinâmico, a forma como a montagem pula de uma cena para outra, apesar de eu ter alguns problemas com isso, eu comento mais pra frente, mas não tem como negar que aquilo é dinâmico, e com isso eu não senti o peso das 3 horas, eu não senti que era um filme tão longo quanto ele realmente é. E aí a gente chega no roteiro do Gary Dauberman, que pra mim é a parte, acho que mais fraca aqui do filme, como ele é muito desenhadinho, como ele é muito repetitivo. Então é aquela coisa assim, tem um personagem, ele vai ter que superar o medo dele, ele vai ter que voltar no passado dele, então ele entra naquela cena, corta pra algum flashback, e aí depois disso corta para outro personagem que vai ter que superar o medo dele da mesma forma, e aí corta para outro personagem e acontece a mesma coisa. Aí um personagem vai ter que fazer tal coisa, aí corta para outro personagem que também vai fazer essa coisa, corta para outro personagem que vai fazer essa coisa, e fica nessa repetição, então fica previsível, a gente já sabe até qual vai ser a cena seguinte, e isso parece que é um looping, parece que o filme é como se fosse um jogo de videogame em que os personagens têm que ficar passando de fase, e um personagem, quando ele passa de fase, ele tem que esperar os outros passarem dessa fase também pra a história poder avançar. E aí a gente chega à grande cena final, óbvio que eu não vou dar spoiler, eu acho que vai dividir muita gente, vai ter gente que vai odiar essa cena, vai ter gente que vai gostar muito. Eu gostei até dessa cena, eu acho que é muito difícil fechar o It, é uma história
até a forma como é construído, como o Pennywise é construído e como a coisa mesmo é construída, é algo que nem o Stephen King nos livros consegue descrever muito bem com palavras o que significa aquilo. Então é uma situação bastante difícil de você fechar e eu acho que eles fecham de uma forma pelo menos bastante honesta. Mas apesar de eu gostar dessa cena final, eu acho que ali no roteiro também tem o seu problema. Eu acho que ela é meio jogada, é aquele negócio meio... o que vamos fazer agora se acabaram todos os nossos planos? E aí surge uma ideia mirabolante que não tinha sido trabalhada antes na trama, ou tinha sido trabalhada de uma forma muito rasa para resolver todo o problema. Mas no geral eu gosto do filme, talvez não tanto quanto o primeiro, mas ainda assim desses filmes de terror mais mainstream é um dos que eu mais gosto. Por isso tudo eu vou dar uma nota 7,5 para este, principalmente se você gostou do primeiro filme, acho que vale muito a pena assistir esse segundo, e não só vale a pena, porque se você assistir o primeiro, você vai querer assistir o segundo, porque é a resolução que precisava dessa história. Ele funciona muito bem mesmo como uma extensão do primeiro filme. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente, e passa no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, que a gente produz conteúdo para cada uma delas, e é claro, o podcast, que a gente lança episódios semanalmente debatendo as principais notícias da semana. Por hoje é só e corta!